primeira iniciativa intelectual de 2021. Não sei como é que está a minha cabeça, se ela vai funcionar, mas vamos tentar. A ideia é nós começarmos o segundo volume da Conversa Infinita, do Blanchot, e esse segundo volume chama-se Experiência Limite. Ele tem uma estratégia um pouco diferente do primeiro volume, porque ao invés dele fazer um texto em diálogo, e um texto com um argumento corrido, né, em que ele vai desenvolvendo, de certa maneira, autonomamente um argumento, nesse segundo volume, até o ponto que eu cheguei, ele vai dialogando com outros autores, ele vai dialogando diretamente com outras obras e vai encontrando pontos semelhantes ao que ele encontrou no primeiro volume, nesse segundo. O primeiro capítulo é sobre Heráclito. Ele faz uma reunião heterodoxa, né, de autores, em que ele vê um aspecto paradoxal que levam às conclusões que ele tira no primeiro volume. Por exemplo, o primeiro capítulo é sobre Heráclito, vamos ver a heterodoxia, né? O segundo capítulo é sobre Pascal, depois o terceiro capítulo é sobre a Simone Weil, que é uma pensadora política francesa que morreu muito jovem. Depois ele vai para a questão do judaísmo e a questão da experiência concentracionária, primeiro com Robert Antelme, né, aquele Espécie Humana, e depois eu não sei exatamente se ele leu. Eu acho que eu não li essa parte ainda, mas eu acho que ele fica entre três autores principais, né? Acho que quatro autores principais. Um é o Levinas, o outro é o Edmond Jabert, Paul Celan e Primo Levi. Mas esse ponto eu não vou explorar agora, porque ainda não trabalhei, não li essa parte. Mas até onde eu fui, a gente começou dali no ano passado, e eu retomei agora, esses dias antes do nosso encontro, até onde eu fui, o que é comum na leitura dele, do Pascal, do Heráclito e da Simone Weil, é encontrar um procedimento paradoxal em autores que não são explicitamente céticos, né? Mas encontrar um procedimento paradoxal que os coloca na mesma posição do tipo de interesse que o ceticismo desenvolve no que diz respeito ao neutro, né? Então ele quer mostrar como que, em pensamentos diferentes, que têm objetivos distintos, de que forma o neutro pode estar ali, né? De que maneira o neutro aparece. O mais curioso, no caso do Pascal e da Simone Weil, é mostrar como que as teorias deles, né, os argumentos deles com relação à fé, com relação à religiosidade, com relação à existência de Deus, como que a maneira pela qual eles defendem essa existência, ou defendem essa crença, traz consigo uma natureza paradoxal que faz com que eles não se distingam muito de um cético no sentido mais literal, né? Ou seja, eles creem de um jeito tão paradoxal que é como se eles não crescem e, ao mesmo tempo, coloca o ceticismo do lado de que a maneira como o cético descrê, né, a maneira como o cético descrê, ou a maneira como o cético suspende o juízo, o coloca numa posição de proximidade com relação a esse tipo de crença paradoxal, né? Então ele aproxima essas duas posições. O que é interessante também, e isso já ficou
já ficou claro no primeiro volume, com a leitura que ele faz do Hegel e a leitura que ele faz do Heidegger, é que ele não é um autor combativo, né? No sentido de que ele não busca os interlocutores dele no sentido de estabelecer o jogo da discordância, né? Isso está certo, isso está errado. Ele vai pouco nisso, e ele busca um estado digamos assim, de esquiva pontual com relação a pontos que ele julga que são problemáticos, e, ao mesmo tempo, de certa maneira, neutraliza esses pontos problemáticos ou dogmáticos a partir da leitura dos momentos de inflexão, dos momentos paradoxais dessas obras, né? E ele faz isso com Heidegger, né? menos preocupado em discordar do Heidegger e mais preocupado em se esquivar do Heidegger e, ao mesmo tempo, mostrar o aspecto paradoxal de alguns momentos da filosofia do Heidegger. Faz isso com Hegel de maneira muito explícita e muito interessante. Até mesmo, em alguns momentos, demarcando fenômenos que podem ser lidos hegelianamente e fenômenos que não podem ser lidos hegelianamente. Isso eu acho muito original. Que, via de regra, o hegelianismo ele é uma interpretação integral, expansiva sobre a realidade, sobre o tempo, sobre a história. E ele reconhece o mérito circunstancial do hegelianismo, não um circunstancialismo histórico, mas um circunstancialismo fenomênico, né, de que há fenômenos sobre os quais é Hegel que nos explica, né, e, ao mesmo tempo, distinguindo fenômenos com relação aos quais não faz sentido interpretar de maneira dialética, né. Aqui, isso também é interessante. No segundo volume, na Experiência Limite, ele escolhe autores que, mesmo tendo filosofias, digamos assim, com uma crença predominante, ele escolhe autores que escrevem de maneira fragmentada, né? Isso é importante para ele. Nesse segundo volume, o Neutro ele vai se tornando explícito a partir da escritura por fragmentos, né? Isso é interessante também. Então, ainda que haja autores que não escrevem por fragmentos, no caso do Heráclito, do Pascal, da Simone Weil, o Nietzsche reaparece nesse volume. De certa maneira, a maneira pela qual esses autores escrevem o fragmento não são presenças, a maneira pela qual eles escrevem não são presenças, essa maneira não é uma presença fortuita, né? Ou seja, a escolha pelo fragmento deriva digamos assim, da escolha paradoxal que esses autores têm com relação às suas crenças, e o fragmento é o modo de mostrá-los, né? Ou seja, o fragmento é o modo pelo qual o neutro nessas obras se articula, né? Dessa maneira, ao invés de utilizar o vocabulário do ensaio, ele usa o vocabulário do fragmento. Agora, a maneira como ele lê a escritura do fragmento pode ter, em algumas questões específicas, um desenvolvimento da temática do ensaio, né? Levando o ensaio para âmbitos diferentes daqueles em que Montaigne pensou, ou que autores que retomaram o ensaio no século XX pensaram, como Lukács e o Adorno, né? Mas, basicamente, ainda que possa ter esse esforço de modificação, basicamente o tema do ensaio, né? O ensaio como uma escrita que boicota a autoridade, que boicota o sistema, né? E torna impossíveis a autoridade, torna impossível o sistema, ao mesmo tempo em que é uma escritura em que o neutro é articulado, né?
ou seja, em que se fala, ainda que o juízo possa estar suspenso, né? Ou seja, são formas alternativas ao quietismo, né? Formas alternativas ao silêncio literal, formas alternativas ao isolacionismo, né? E, de certa forma, maneiras de trazer o retiro, trazer o silêncio, trazer o paradoxo para dentro da linguagem, né? Para dentro da linguagem escrita, e na discernibilidade entre linguagem escrita e linguagem falada. Então, isso como uma pequena introdução da experiência limite. Evidentemente que muita coisa me escapa ainda desse volume, que eu não terminei de ler, mas até onde eu fui, eu acho que essa introduçãozinha vale. E aí, eu queria proceder com vocês da mesma maneira que a gente procedeu das últimas vezes, que é pegar alguns momentos do texto e comentá-los, né? Esse primeiro volume, esse primeiro ensaio, né, o Heráclito, e acho que a gente consegue fazê-lo hoje. Então vamos lá, vamos para o Heráclito. Deixa eu ver onde é a primeira anotação que eu fiz. A primeira anotação que eu fiz, curiosamente, é uma nota de rodapé. Que é a nota de rodapé na minha edição da página 125. Que está... Deixa eu ver. O texto tem umas demarcações por umas estrelinhas, né? Está na primeira e na segunda estrelinha, é o segundo parágrafo. Aí, uma nota a esse segundo parágrafo. Procurando aquilo que para Heráclito é o melhor, está falando sobre um diálogo, né, do Teteto, e aí ele comenta uma parte do Teteto, aí fala sobre um comentário que esse C.L. Rameau faz com relação ao Sócrates, que ele acha que pode ser invocado para entender a abordagem dele. Ele diz assim: procurando o que Heráclito, aquilo que para Heráclito é o melhor, ele responde quase sempre: é a conversação inteligente, a conversação entre amigos capazes de se entender. Vocês lembram, né? Que o primeiro volume todo era em torno dessa ideia de conversação, né? E falando como que se dá essa conversação, como essa conversação é possível, o que é essa conversação, e todas as afinidades que essa conversação, pelo menos a interpretação que nós fizemos, tem com o tema da amizade no Lavoisier, principalmente, né? É uma concepção bastante particular de amizade. De que a amizade não é o reconhecimento, a amizade não é o reconhecimento subjetivo, a amizade não é a percepção de características biográficas, mas a amizade, ela se dá digamos, na possibilidade do movimento conjunto, né? A possibilidade do movimento para a mesma direção, em que os elementos subjetivos não são os elementos prioritários, né? Ou seja, os amigos não são amigos porque eles se reconhecem
mas os amigos são amigos porque eles não se veem numa certa proporção, e essa incapacidade de se verem significa que eles estão olhando para o lugar certo. Isso faz com que haja uma conversação ali dentro, haja pensamento ali dentro. Então ele vai para a mesma direção, valorizando essa dinâmica desse tipo específico de conversa dentro do pensamento do Heráclito. Aí ele diz assim, a ideia de ensino, no sentido estrito, se torna preponderante quando ela propõe a palavra lição para traduzir logos, né? De toda forma, ela esquece por repor a conversa dentro de um quadro institucional. O ensino, talvez, tenha por modelo a transmissão de fórmulas nas cerimônias de iniciação. Querendo dizer que a dinâmica institucionalizada do ensino acaba por esquecer a conversa, né? Talvez mesmo porque a conversa seja talvez impossível de ser institucionalizada, né? É difícil pensar na institucionalização do pensamento, né? Uma vez que o pensamento ele se dá nessa busca do neutro, que é a busca da estranheza no outro, não a busca dos caracteres subjetivos, mas a busca do que é estranho no outro, e essa busca por uma voz estranha, sendo capaz de criar uma prática de estabelecimento de perguntas, né? Provavelmente isso é impossível de ser institucionalizado. Aí ele diz assim, me parece, seguindo essa tradição, que a obra de Heráclito foi uma obra escrita. E ele mesmo teria que se desfazer do templo, a guarda da deusa. Talvez porque essa obra não se dirija menos aos deuses do que aos homens. No fragmento 1, ele faz alusão a um trabalho de decupagem das coisas e das palavras. E nós podemos nos demandar se esse lugar não teria um senso técnico preciso, a uma época onde os gregos escreviam sem separação de palavras e de pontuação. Aí na nota seguinte ele diz assim, a coisa que, acho que é Clément Rameau nota, não designa que por negativos, nomes neutros e nomes privativos. Ele faz tomarmos a sua atenção sobre uma coisa determinável somente por atributos negativos. Ele está querendo dizer que nesse tipo de preocupação que o Heráclito tem com a conversa, isso faz com que Heráclito se torne, na interpretação dele, um autor que migra para a palavra escrita, porque esse tipo de conversa que o Lanchot procura é uma conversa em que o escrito e o falado são indiscerníveis. Então, uma vez que Heráclito busca a palavra escrita, ele busca esse lugar em que o escrito e o falado são indiscerníveis, e em um fazendo, escapa, de certa maneira, aos ritos de iniciação, porque a questão não é mais institucional, a questão é o pensamento, a questão não são os atributos que se adquire na relação com os outros, mas o que está em questão é a relação com o outro. E nisso, o resultado que isso tem para a linguagem, é um certo manejo do negativo, né? Um certo manejo do negativo na linguagem. Então, esse manejo do negativo na linguagem acaba sendo uma maneira de
de pontuar, né? De certa maneira, acrescentar pausas na linguagem, de modo a que o sentido possa ser dado por ênfases, né? Vírgulas e pontos, características que estavam ausentes da linguagem escrita grega, então, pelo menos clássica, e Heráclito buscando, de certa maneira, essas pontuações. E depois a busca de Heráclito por palavras em que a dimensão negativa fosse pronunciada, principalmente aquelas com uma força neutra ou com uma força negativa. E aí, esse aparecimento negativo aqui é super importante. A gente discutiu sobre isso no primeiro volume, né? Porque, de certa maneira, o negativo ele é o bastião da dialética, né? De certa maneira, a dialética ela monopoliza o negativo no século XX, principalmente com o pensamento do Hegel. Depois, talvez, com o pensamento do Adorno, né? Com a dialética negativa. E o que o Blanchot passa a perceber e a constituir é a recuperação do negativo não dialético, né? Do negativo, ao meu ver, instrumental. Não dialético, mas instrumental. Que é, segundo Hegel, pelo menos no que diz respeito à história da filosofia, o nascimento negativo, né? Para o Hegel, o nascimento negativo não é um nascimento com Heráclito, como o Blanchot defende, mas um nascimento com essas práticas helenistas associadas ao ceticismo, né? De que os céticos inventam uma filosofia, uma prática filosófica negativa, e Hegel reivindica para si a habilidade de ter transformado essa prática negativa ter identificado que essa prática negativa aplicava contraste sobre o próprio movimento do tempo, da história, da linguagem, de tudo mais. É como se Hegel tivesse exagerado no negativo ao ter se encantado com o uso negativo que os céticos empreenderiam. Então, nessa leitura do Blanchot, nesse primeiro momento, é como se o Blanchot estivesse reivindicando a percepção, pelo menos do que diz respeito ao contexto do século XX, de que há um negativo para fora da dialética. Porque para que haja conversa, não pode haver dialética, né? É o ponto para que possa haver pensamento, não pode haver vontade de mutação, vontade de transmutação, vontade de revolução no contato linguístico, mas uma espécie de adição de falas, uma depois da outra, né, de modificação de caminhos a partir dos desvios, né, mas não existe propriamente o toque químico, né, entre as falas, né, o reagente entre as falas, né. Então, seguindo aqui, aí eu vou para a página 127. O parágrafo começa assim: um médico antigo, próximo a Empédocles, tinha emprestado à composição plástica sua maneira de conceber a composição cósmica. Eu não quero essa frase, mas é esse parágrafo, para quem está acompanhando o texto em outras línguas. Eu quero primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Ele diz assim: nós poderíamos, em revanche, ter tentado dizer que se a arte de tomar, a arte de pintar que teria permitido a Empédocles compor o mundo, é a arte da palavra que Heráclito empresta às estruturas que fazem entrar na inteligência das coisas. E, de certa maneira, essa ideia de configuração
modifica o que equivale, dito por Émile Benveniste, à palavra ritmo, no seu sentido arcaico. Pois o uso de uma proporção rigorosa comprime a analogia entre as relações meticulosamente calculadas das palavras e mesmo das partes das palavras. Enfim, o mistério mesmo do Logos, que se assemelha nele mais aquilo que se pode dizer, encontrando dessa maneira na linguagem escritural o seu domínio de eleição. Então, visto que o rigor poético teria dado ao homem uma primeira ideia, talvez inultrapassável, do rigor natural, que arranja as palavras, tendo feito o primeiro cosmos, a primeira ordem, o primeiro segredo, a primeira potência, enigma, sobre o qual o homem, pelos deuses, seria escutado, seria entendido a exercer uma mestria capaz de escutar as outras ordens, que, enfim, os primeiros físicos estariam entre aqueles de uma prodigiosa novidade do devir em começando a criar a linguagem. Homens da physis, porque homens dessa nova palavra. Não há, sem dúvida, nessa perspectiva, nada que seja gravemente estranho à verdade. O ponto aqui, isso é um trecho interessante. O ponto aqui é que a prescrutação da linguagem, sendo vista analogicamente à prescrutação da pintura, consistiria numa espécie de pelo menos no esforço inicial, de uma tentativa de percepção da própria maneira pela qual a physis é escrita, né? A maneira pela qual a própria natureza é escrita, né? Então, de certa maneira, o desvendar do modo pelo qual se pode pensar escrevendo, que é também a maneira pela qual se pode pensar pintando, seria também o modo pelo qual se exercitaria a maneira pela qual a própria physis é posta, né? É como, de certa maneira, a própria physis fosse linguística, né? Ou fosse pictórica, no sentido de que a própria physis ela tem um princípio pelo qual ela é pintada. Então, de certa forma, é como se a pretensão de Heráclito em beneficiar a escrita e beneficiar no uso da escrita os modos pelos quais a escrita, digamos assim, mostra o pensamento, esse modo paradoxal pelo qual a escrita mostra o pensamento, a escrita mostraria o pensamento ao ser capaz de ser exercitada de um modo assemelhado à maneira pela qual a physis se põe, né? Então, se escreve tal como a natureza é escrita, né? E por isso uma forma paradoxal. Então, se vocês repararem, é menos desvendar o conteúdo da natureza, é menos desvendar o princípio de ordem das coisas, é menos desvendar, digamos assim, a natureza substantiva do ser, e mais praticar algo assemelhado, né?
exercitar alguma coisa assemelhada a esse modo pelo qual a produção se faz. Então, de certa maneira, o que Blanchot está dizendo é que é isso que Heráclito e Empédocles buscam, Empédocles no sentido pictórico e Heráclito no sentido escrito, né, linguístico propriamente dito. E aí ele segue dizendo assim, que é por aí que Heráclito é misterioso. Né? Heráclito é misterioso não porque Heráclito queira dizer alguma coisa sobre algo. Né? Heráclito é misterioso porque ele usa a linguagem de um modo a linguagem aparecer tal como a escrita das coisas. Esse é o ponto. A escrita da própria Físios. Então é menos dizer o que está na Físios, é menos encontrar uma verdade na Físios, e mais exercitar a verdade da Físios, e mais mostrar a verdade da Físios. Esse é o ponto. E é isso que é o obscuro, né? Heráclito é conhecido também como Heráclito, o obscuro. Porque ele escreveria por fragmentos, e esses fragmentos seriam paradoxais. Tem alguns que eu lembro assim de cabeça, tipo, subir e descer é o mesmo. É um fragmento paradoxal. Então, percebe? Se subir e descer é o mesmo, Heráclito não está dizendo alguma coisa sobre subir, alguma coisa sobre descer, ou alguma coisa sobre o mesmo. Né? Esse esforço neutro do Heráclito é mais em mostrar o modo pelo qual a ordem se põe. Né? O modo pelo qual, menos a ordem se põe, e o modo pelo qual a ordem aparece. Né? Então, de que maneira a ordem aparece? Ela subir e descer é o mesmo. A ordem no sentido de Físios, né? Aí ele pula um parágrafo e vai para o outro. Assim, vou para o outro. Assim, sob a soberania da misteriosa diferença, coisas, nomes, estão em estado de incessante reciprocidade. Né, a distância entre a coisa e o nome se torna desprezível, né? A ideia de que coisas e nomes são assemelhados. Então, existe o trem, existe o nome trem. Né? Dessa forma, a coisa que representa o movimento, no sentido da dispersão, e o nome dito a unidade, o rio, onde nós nos banhamos, onde nós não nos banhamos duas vezes, né? Salvo no nome que o identifica. Dessa forma, o nome que coloca no plural a coisa una e a linguagem, longe de assemelhar, dispersa. Em algumas vezes, existe uma rigorosa distância entre nome e coisa. Mas nesse jogo de palavras, de tipo oracular, não está em questão de desqualificar a linguagem, mas estabelecer, pela contrariedade, essa relação secreta dos contrários. Vida e morte é um. Exemplo, a arca. Esse é um fragmento do Heráclito. Vida e morte é um. Exemplo, a arca. Ele está querendo dizer, mostrar essa intercorrência entre linguagem e coisas. Não quer com isso desqualificar a linguagem, privilegiando a coisa, ou privilegiar a coisa, desclassificando a linguagem, né?
A questão aqui é mostrar o aspecto paradoxal que a linguagem mostra para o acontecimento das coisas. E, nesse sentido, mostra o modo pelo qual a escritura das coisas se dá. Né? Menos diz sobre ela, menos as classifica e mais as mostra. Né? O Wittgenstein, primeiro Wittgenstein, fala um pouco sobre isso no Tractatus, sobre coisas que se pode dizer e coisas que se pode mostrar. Na verdade, acho que o Blanchot diria que, no âmbito do pensamento, da conversa, só importam as coisas que se pode mostrar, pelo menos no que diz respeito a esse sentido que o Heráclito explora. Né? Então, para que uma conversa seja possível, é preciso aceitar que a linguagem mais mostra do que diz. Né? Percebe? É mais o sentido e menos o aspecto é mais o sentido que se dá pelo conjunto e menos o aspecto digamos assim, mecânico ou específico da linguagem descritiva. Né? César, Oi, uma Verena. pergunta. Você não acha que essa parte do texto, ela tem um certo diálogo com o Crátilo do Platão? Eu acho que sim, eu acho que o Crátilo e o Protágoras, né, são, Uhum. são os diálogos em que o Blanchot veria essa natureza aporética, né? E a busca pelo aporético, a busca pelo paradoxal, para o Blanchot é a própria presença no Platão da possibilidade do pensamento. O pensamento não se dá propriamente quando Sócrates esclarece as pessoas acerca disso ou daquilo, né? O pensamento se dá quando não se consegue encontrar uma resposta, né? E continua se buscando perguntas e não se encontra a resposta. E por que não se encontra a resposta? Porque o processo pelo qual a conversa se deu não é um processo de colonização de um pelo outro, mas é o processo de certa maneira, de esquiva, em que tanto um quanto o outro se movem numa mesma direção, mas não fazem uma solução de compromisso acerca de qual é a definição que eles estão, em última instância, aceitando. Né? Porque qual seria a saída para o aporético? Né? Que seria, de certa maneira, novamente voltar ao primeiro Wittgenstein. Seria dizer que não está havendo uma conversa porque aqueles que estão conversando não dão a mesma definição para os termos que estão utilizando. Então, uma vez que eles não sabem o que estão dizendo, ou não sabem o sentido que estão empregando, não há uma conversa. O ponto do Blanchot é justamente o oposto. Né? Uma vez que não é importante delimitar exatamente qual é o sentido específico das palavras que estão sendo utilizadas, o sentido pode ser depurado porque ambos se movem numa mesma direção. Né? Ou seja, o pensamento ele se aprimora menos pela fixação da definição dos termos, e ele se aprimora mais pelo processo de esquiva conjunta que aqueles que conversam fazem para permanecerem conversando. Né? Ou seja, para que o outro permaneça encantador e curioso a ponto de justificar uma conversa. Então, nesse sentido, os diálogos platônicos aporéticos, né, você disse o Protágoras, não? Crátilo. Então, o Crátilo, o Protágoras e o Sofista são três diálogos que o Blanchot admitiria, creio eu, como momentos em que esse espírito heraclítico, do negativo, do paradoxal, do neutro, aparece no pensamento platônico.
Então, Platão é o pensador do pensamento, Platão é o pensador da conversa, ao mesmo tempo que ele também não é, né? Depende do... Platão pode ser também o pensador da disciplina, pode ser o pensador das definições, pode ser o pensador da colonização do outro, ele pode ser o pensador da mortificação dos significados, né? Então, há um Platão que é o Platão do pensamento, que é esse Platão cético, que é o Platão aporético. Então, sim, vai bem nessa direção. Beleza, ok, obrigada. Tá? Então, vou seguir para o parágrafo seguinte. Ele diz assim: no fundo, aquilo que é linguagem, aquilo que fala essencialmente por Heráclito, nas coisas e nas palavras, e na passagem, contrariado harmoniosa de uns com os outros, enfim, em tudo que se mostra, em tudo que se esconde, é a diferença ela mesma, misteriosa, porque sempre diferente do que exprime, e tal que ela nunca que se diz sobre, ela nunca é aquilo que se diz sobre ela, e ela nunca se relaciona a si mesma quando diz. Mas todos falam por causa dela aquilo que resta é indizível, né? Então, essa também é uma conclusão anti-Tractatus, né? O Tractatus fala sobre o que não se pode falar, deve se calar. O Blanchot vai numa direção diferente. Aquilo que faz calar é aquilo que move o pensamento. É sobre isso que se fala. Para o Blanchot, a linguagem ela é a própria ausência da linguagem, né? É o próprio negativo. Exatamente, é isso que move a linguagem. Na verdade, é o que move, o que justifica a linguagem. E move não no sentido vigoroso, de que move dando ao pensamento a vontade de se manifestar. Porque, se assim o pensamento ele reverbera numa loquacidade e faz com que ele se torne novamente passível de definições estritas, né? Ele diz, o neutro ele se mostra numa espécie de cansaço, numa espécie de esgotamento. Quando não se tem mais vontade de falar sobre aquilo que não se pode falar, é que se fala sobre isso, né? Então tem uma espécie de cansaço, uma espécie de má vontade, e ao mesmo tempo, o aspecto imperioso de falar sobre isso que se deve calar, movendo a despeito desse cansaço, né? Então esse cansaço corta os excessos da empolgação de, porventura, estar investigando um âmbito novo, né? Investigando e aplicando luz, esclarecendo a obscuridade. Então, para esse movimento, né, para essa dinâmica, o Blanchot usa a expressão diferença, que é uma expressão que vai se tornar predominante, né, no pensamento francês da segunda metade do século XX. É claro que o Blanchot ele complica pouco a palavra diferença. Se nós vamos em outros autores, como no Deleuze, no Derrida, o conceito de diferença se torna oceânico, né, continental e dificílimo, né? Mas, por Blanchot, a definição de diferença é relativamente simples. Então, o que é a diferença? A diferença é essa impossibilidade do pensamento se reconhecer nele mesmo, né? Então, isso é relativamente simples, né? Aquilo que eu penso não sou eu. Aquilo que eu penso é o pensamento. E o pensamento não sou eu. E é isso que eu posso... Isso eu só posso fazer conversando. Porque se eu estivesse não conversando, pensando, eu não estaria pensando. Eu estaria me referindo a mim mesmo, me referindo a alguma coisa, né?
Então, por isso o pensamento se dá quando eu me refiro ao outro, que é alguma coisa que não me pertence. Então, no Heráclito, ele tem uma nota aqui, ele diz assim, no Heráclito, é a passagem a nota que está nessa página que eu acabei de ler o parágrafo, tá? É a segunda nota. Ele diz assim, é a passagem da ambiguidade cintilante, a duração contrária, que opõe termo a termo. Nós podemos viver em indiferença e sonâmbulos entre noite e dia. Mas o que aprofunda a diferença dia e noite se torna presente, a escolha trágica começa. Escolher a vigília contra o sono. Escolher o dia claro, tornando desagradáveis as potências noturnas. Escolher cada vez, a escolha cada vez escolher cada vez tragicamente. Porque o puro e o pelo e o contra se equalizam. Uma das respostas de Heráclito: é necessário escolher a diferença e não o diferente, ou diferendo, né? Para falar como o Derrida. De certa maneira, a escolha pela diferença é uma escolha trágica. E o Blanchot, ele pesa as tintas nesse aspecto, né, de que o ceticismo para ele é trágico, porque envolve a escolha da diferença. E ao mesmo tempo, envolve os elementos paradoxais relacionados à escolha. Né? Como assim escolher se se suspende o juízo? Né? Então, a escolha trágica não pode ser uma escolha. A escolha trágica se torna uma necessidade. Então, esse elemento paradoxal é um elemento que faz parte do espírito trágico que o Blanchot vê no ceticismo. Ele fala no finalzinho desse capítulo, ele diz assim, a linguagem que fala em virtude de um enigma. A enigmática diferença. Esse pedaço que eu queria ler? É isso mesmo. A linguagem que fala em virtude do enigma. A diferença enigmática. Mas sem se comprazer e sem se diminuir. Ao contrário, ela faz falar, mesmo antes que ela seja uma palavra, a denunciando já como um logos, esse nome altamente singular em que se retém a origem não falante daquilo que se chama a palavra e que, no seu nível mais alto, lá onde tudo é silêncio. Não fala, não esconde, mas faz signo. De certa maneira, o que o Blanchot vai entender é que o movimento do pensamento é um movimento pelo qual a linguagem faz signo, né? A linguagem faz sentido. E ela faz sentido mesmo sendo obscura, mesmo sendo... Na verdade, a obscuridade faz parte dela justamente por isso. Não é a obscuridade pela obscuridade, mas a obscuridade porque não se sabe exatamente sobre o que se está tratando, né? Aí acabamos o primeiro capítulo. Esse é o uso que o Blanchot quer para o Heráclito, né? Percebe? Ele vai colhendo, em momentos diferentes, pontos que ele julga que são importantes para clarear o que ele entende pelo neutro, né? E no Heráclito, o que ele entende como alguma coisa que é fundamental para o neutro é a escrita fragmentária, é a natureza paradoxal do uso da linguagem, de certa maneira, até mesmo do ponto de vista um pouco místico,
a compreensão de que a linguagem ela é exercitada segundo a ordenação das próprias coisas, né? Evidentemente que isso não pode ser demonstrado, mas é esse o anseio que o Heráclito e o Empédocles, para ele, julgam que está na mobilização da linguagem, né? Então, fala-se para pensar. E para pensar é preciso falar da maneira pela qual as coisas se põem, né? Mas evidentemente que não é um naturalismo demonstrável, né? É mais talvez um naturalismo intuitivo, né? E isso faz com que o lugar da linguagem seja o lugar em que se busca os elementos para mostrar aquilo sobre o que se pensa, né? Menos dizer, menos apontar aquilo que se pensa e mais mostrar aquilo que se pensa. Então, por isso, o movimento pelo qual se fala é um movimento em que esse elemento paradoxal do silêncio permanece sempre constante, né? Que é, digamos assim, tentando dar algum tipo de reconhecimento à frase do Wittgenstein, mas julgando que, sobre aquilo que não se pode falar, não é que se silencie, mas fala-se trazendo o silêncio para dentro da fala, né? Mostra-se trazendo o silêncio para dentro da fala. Seja lá o que isso quer dizer, né? Foi bem de primeiro capítulo? Mais alguma questão? Querem perguntar alguma coisa? Fazer alguma... E é curioso também começar com o Heráclito, porque o Heráclito é um dos autores que o Heidegger conclama, né? O Heidegger, na ideia de refazer uma filosofia, né? De fazer uma filosofia não metafísica, existe existe o esforço dele de reler o Heidegger, né? Evidentemente que é um esforço com muito mais fôlego do que esse do Blanchot. Então, de certa forma, o Blanchot quer um sentido para o Heidegger dele, né? Ele quer encontrar um sentido específico para o Heidegger, para o Heráclito que ele quer utilizar. Então, de certa maneira, é como se o Heráclito do Heidegger pudesse ser lido de maneira desviante, né? É esse o Heráclito do Blanchot. Percebe? O sentido do paradoxal não se dá na exumação do sentido da mortalidade, mas se dá na exploração do sentido do que é obscuro, né? Ou seja, a mortalidade não é um problema. Pelo menos a mortalidade não é o maior problema, né? O maior problema é o sentido da morte. O maior problema é o sentido da tristeza, o sentido das coisas, e menos o fato temporal delas, né? Eu vou pegar, eu não tenho o volume em língua portuguesa do primeiro volume, mas eu tenho do segundo. Eu vou pegar, porque eu acho que vai me ajudar, ao invés de ficar traduzindo na hora, que eu traduzo pessimamente, mal assim, espontaneamente. Então eu vou pegar para ver se me ajuda. Um instantinho, gente. A edição em língua portuguesa é essa aqui. Esse é o segundo volume. Eu só tenho o segundo, eu não tenho nem o primeiro nem o terceiro. Só para caso alguém se interesse, eu achei esse segundo volume na internet também, escaneado. Não sei se todo mundo tem ou Isso é não. excelente. Acho que com certeza as pessoas vão querer. Se puder me mandar, eu mando para todo mundo. Eu posso mandar aqui pelo chat também. Tá? É. Em português? Aham.
Eu acho que é português de Portugal, mas é em português, sim. Tá valendo. Peraí. Aceito. A gente faz uma outra tradução também. O segundo capítulo é a medida, o suplicante, tá? Se vocês puderem, então, você vai mandar aqui no chat? Tá. Eu vou seguindo pela minha, mas depois que vocês tiverem a edição da Verena, vocês puderem me ajudar, ia ser bom, porque é difícil ler o francês e procurar o português. Aí eu falo o que eu quero que vocês leiam, aí vocês leem para mim. Como introdução para esse segundo capítulo, o outro, ele pode receber uma série de outros nomes, né? E o Blanchot explora esses outros nomes para o outro. E o que é o outro? O outro é esse irredutível, né? Esse misteriosamente irredutível, né? Então, uma maneira de denotar o outro é o estrangeiro, por exemplo, né? Esse estrangeiro cuja estrangeiridade nunca se exaure, isso é o outro. É com esse que se pensa, né? É com esse que se pode pensar. É no contato com esse que o pensamento se torna possível, né? Então, de certa maneira, quem pensa é o estrangeiro em mim, com o estrangeiro como o estrangeiro, né? Com o outro. Eu preciso encontrar um outro com o qual conversar. Sem encontrar esse outro com o qual conversar, o pensamento não se dá, né? Isso fica claro isso para vocês. Eu quero tentar tornar o menos paradoxal possível, muito embora o paradoxal seja procurado. Então, uma palavra para isso é o estrangeiro. Uma outra palavra seria o estranho, né? Uma outra palavra poderia ser, deixa eu ver, o exilado. E se vocês conseguem pensar outras palavras que ficam dentro desse mesmo campo semântico, né? Poderia ser também o visitante, né? Então, de certa maneira, o Blanchot ele convoca uma certa moralidade judaica no que diz respeito à lida com o estranho, né? Que é a ideia de que é preciso haver uma hospitalidade injustificada com relação ao estranho, ao visitante, né? Que é uma coisa que se justifica para não se tornar não era. E na verdade o Blanchot tem uma história complicada, né? Ele nunca foi antissemita, mas quando ele é jovem, ele é editor de um jornal de extrema-direita, e nesse jornal se veiculam textos antissemitas, né? E ele é de extrema-direita durante um período antes da guerra, mas ele não é hitlerista, ele é de uma extrema-direita monarquista, e que acha que é preciso haver uma monarquia francesa para ser capaz de se opor a Hitler, né? Então, pelo menos, antissemita ele nunca foi. E mesmo antes da guerra, ele rompe com a extrema-direita e começa a empreender esse pensamento que a gente começa a entender dele, né?
E o judaísmo começa a realizar uma presença na filosofia dele, né? Principalmente pelo contato inicial que ele tem com Levinas, Emmanuel Levinas, talvez o mais importante texto do Levinas, que é Totalidade e Infinito, que é onde o Blanchot começa a desenvolver a concepção dele de outro, né? Então, de certa maneira, o outro também é, em alguns contextos, o judeu, né? Como aquele que não pode ser incorporado, aquele que não é transitivo, né? Aquele que é absolutamente estranho, né? Então, esse é o campo semântico que o pensamento por Blanchot vai se dar. É preciso encontrar o estranho em si que fala com um outro estranho. Por isso, muito próximo da concepção de amizade que a gente encontra no Lavoisier. Muito próximo também da concepção de intercessor que o Deleuze desenvolve depois que ele escreve os livros com o Guattari, por exemplo, né? Então ele diz aqui, o suplicante e o estrangeiro não são mais do que um. O suplicante, é suplicante que ele traduz? O suplicante entra para ele nesse campo semântico. Suplicante é quem? Acho que é o pedinte, né? Você pode traduzir assim também. Alguém que bate na sua porta e pede alguma coisa. Ambos são privados de tudo. Estando privados do direito que funda todos os outros e que cria somente o pertencimento a um lugar. Isso é interessante também, porque como o pensamento se dá? O pensamento se dá quando não se tem mais nada, né? Acho que esse é o ponto também. Porque se existe muito entulho, muitas referências intelectuais, muita erudição, muita história, no sentido formal, muitos recursos, não se pensa, né? Você mais lembra e se refere a esse conteúdo, né? E esse conteúdo é importante, mas é preciso lidar com ele como se estivesse vendo pela primeira vez, como se ele fosse estranho, né? Não como se ele fosse uma bagagem, né? Então é preciso lidar com a própria erudição, por assim dizer, com as próprias referências, como se elas lhe fossem estranhas, e você fosse estranho a elas, né? Percebe? O ceticismo, ele se revigora por essa manutenção da situação de estranheza, né? Quando o conforto se dá, a habitualidade se constitui, o pensamento começa a fugir, né? A fala começa a se tornar referência, e em se tornando referência, ela deixa de ser pensamento. No segundo parágrafo. Nós vemos bem, numa primeira vista, que, contrariamente ao sentido romântico, que nos é mais familiar, a desmedida para os gregos é humana, exprimindo a audácia de um homem que confia apenas nas suas forças. Por sua vez, a medida é divina. Abertura ao divino e relação a um ponto misterioso. O centro, que mais além, que não cai sobre as nossas mesuras, né? Está querendo dizer, né, a desmedida, né, os helenistas fazem muito essa diferenciação. A medida e a desmedida.
A medida é o que é da ordem da physis, né? É o que é ordenador. Os homens praticam desmedidas, né? E aí que são híbridos, né? E aí são perseguidos pelas moiras, pelo destino, para que a physis retorne à sua ordem habitual, a sua ordem intrínseca, né? Então, por exemplo, o Édipo, né? Édipo é alguém que pratica uma desmedida, né? Eu acredito que o incesto não seja problemático entre os deuses, mas o incesto é problemático para os homens, porque uma vez que os homens são restritos, eles praticam desmedidas, né? Os deuses não, para os deuses tudo é medida, né? Esse é o sentido desse trechinho que eu li para vocês. Então, de certa maneira, o pensamento ele apresenta o modo pelo qual a escrita da physis se dá, e apresentar o modo pelo qual a physis se dá é uma desmedida, né? Então, nesse sentido, o pensamento é uma híbris, né? O pensamento é um incesto, se eu for falar de maneira assim meio radical, né? Aí, por o parágrafo seguinte, ele diz assim: o suplicante não é mais fraco, não é mais fraco ou o mais fraco. Ele é tão baixo que ele está fora de todos os predicados. Ele é separado e sagrado, né? O pedinte, o suplicante, né? Ele é tão baixo, ele é tão menor, num certo sentido, que ele ou é santo, né? Não se toca nele porque ele é santo, ou ele é separado, ele é colocado de lado. Os suplicantes pede, né? Sem certeza e sem garantia. Ele nunca sabe ele nunca tem certeza do poder de restabelecer o sistema das garantias e da justiça. O que é que finalmente dá a ele uma chance? É que ele fala, né? Uma vez que o suplicante, o outro, o estrangeiro, ele é baixo demais, ele é desprezível demais, nessa figura do cristianismo primitivo, né, do santo como desprezível, né? Ele é tão divino que ele é insuportável, ele está cheio de chagas, feridas, sujeira, né? Qual é a chance que ele tem? Tudo é implicado. Então a chance, eu acho que no nosso contexto carioca, que a gente tem muitos pedintes, né? E esse pedinte não é o pedinte histórico, né? É circunstancial. Mas o pedinte histórico circunstancial, evidentemente, tem um elemento disso, né? Ele está numa condição tal em que pensar é fundamental, né? Não estou querendo dizer que ele pense, mas estou querendo dizer que ele está numa condição tal em que o pensamento é fundamental. E aí, qual é a chance que ele tem? A chance que ele tem é falar, né? Ou, no nosso contexto, ele, nos tocar de alguma maneira, né? E ele nos toca, alguns pedintes tocam assim, né? Tentando despertar os nossos sentimentos de solidariedade. Mas raramente essa é a maneira mais eficiente, né? A maneira mais eficiente é quando ele diz uma coisa certa, né? E essa coisa certa é uma coisa que nos atinge, né? De alguma forma,
ela rebate alguma coisa em nós que não é pensamento, mas que do lado de lá foi pensado, né? Então a palavra é medida, não importa qual palavra. A palavra suplicante, ao mesmo tempo que ela exprime aquele que fala a sua dor, manifesta a presença de um Deus em sua invisibilidade. Né? Como pode o suplicante pensar tão bem, né? Palavra de invisibilidade e pelo invisível. Nos fazendo lembrar que Zeus é aquele que vem de longe. Ele é também Omphaios, em grego, o mestre da voz. Então, quando o mendigo fala, quando o pedinte fala, ele fala, é a Physis que fala, é Zeus que fala, né? A hospitalidade acaba sendo o resultado dessa natureza divina da fala do estranho, né? Do fato de que há pensamento na fala do estranho. A hospitalidade se torna a hospitalidade é o correlato, né? Uma vez que o estranho, mesmo sendo ignóbil, ele traz consigo uma fala que é divina e que eu não consigo entender, a minha obrigação é a hospitalidade. Essa hospitalidade não se dá porque eu sinto necessidade, é justamente porque eu não reconheço a necessidade. É isso que tem a ver um pouco com uma moralidade judaica meio tradicional, né? Pelo menos do ponto de vista filosófico. A hospitalidade consiste menos a hospitalidade consiste menos em dar alimentos que dão o gosto da comida e restabelece um outro nível de necessidade. Ela está numa vida onde nós podemos dizer e suportar aquilo que foi dito. Mas também não esquecemos de comer, né? O que é hospitalidade? A hospitalidade é deixar o suplicante falar, conversar com ele, né? Evidentemente que é preciso dar comida, né? Ele está com fome. Então é isso que você vai se dar, você vai dar comida. Mas, ao mesmo tempo, se conversa, né? Então, por isso a hospitalidade acaba sendo, no âmbito da moralidade judaica, o âmbito do pensamento. Donde nós podemos concluir que suplicar é falar, ainda que falar seja manter, em toda a sua duração, a verdade primeira da alternativa, ou a palavra ou a morte. Percebe? O pensamento não é frívolo, né? Não é uma atividade, não hobby, né? O pensamento é uma necessidade. E por isso paradoxal, porque ele é uma escolha e é uma necessidade. Mas é uma necessidade com relação a quê? Ou se fala ou se morre. E por isso o pedinte é tão emblemático do pensamento. Porque se o pedinte não fala, o pedinte morre. Percebe? Se o pedinte não consegue pedir, o pedinte ele vai morrer de fome. Então é preciso que o pedinte pense. E em pensando ele é alimentado e ele vive. E essa é a imagem que o Blanchot utiliza para o pensamento. O pensamento fala, mas ele está cansado de falar, porque ele está esgarçado pela vida, pela cotidianidade, pelos afazeres. Mas ou se fala, ou se pensa, ou se morre.
E é por isso que o suicídio deixa de ser uma opção no caso da maneira como Blanchot concebe o pensamento. Porque se fala para não morrer, esse é o ponto. Né? E falar é uma maneira de vivenciar a morte. Né? Uma espécie de multiplicidade da morte. Digamos assim, presença múltiplice da morte na linguagem. Né? Isso é falar, esse é o pensamento. Foi bem até aqui? Questões? Vocês percebem que em torno desse livro acaba que tem uma concepção, uma moralidade, uma concepção de moral, né? Uma moralidade cética da lida com o outro, que é bastante explícita, né? Como que se fala, quando que se fala, por que se fala, né? Que horas são? Acho que dá para a gente até ir para o 3, talvez, porque tem poucas notas. Eu não sei até onde vocês leram, mas vocês aguentam esse terceiro, o pensamento trágico? Então vamos. O pensamento trágico é o capítulo que ele fala do Pascal. Pascal é um cético do século XVII, tá? Que é um leitor de Montaigne, contemporâneo do Descartes. O Descartes é um cético não tão cético, né? Digamos que o Descartes está embebido numa cultura cética, está embebido em culturas céticas, mas ele tira conclusões, realiza um pensamento para sair do ceticismo. Né? Pascal não. Pascal é um pensador que vivencia e está no ceticismo de maneira confortável, entre aspas, né? Porque o ceticismo, tal como a modernidade começa a desenhá-lo, ele deixa de ser confortável, né? Ele passa a ser trágico, ele deixa de ser confortável e passa a ser trágico. E dentro da historiografia do ceticismo, ele está numa chave que se costuma denominar de ceticismo fideísta. Porque o Pascal usa o ceticismo dele como uma maneira de blindar, de certa maneira, a crença dele em Deus. Né? Então, pensando de maneira simplória, é como se Pascal duvidasse de tudo, mas não duvidasse de Deus. Mas não é bem assim que o pensamento do Pascal se dá. Da maneira pela qual ele fala na crença em Deus, tem uma natureza paradoxal, segundo a interpretação do Blanchot, que faz com que o próprio fideísmo seja um ceticismo no sentido pleno, né? De que a maneira pela qual o fideísta crê em Deus é uma maneira paradoxal que faz com que esse Deus, na verdade, possa ser identificado com coisas muito mais com coisas diferentes à própria divindade, né? Então Deus acaba se misturando com a própria linguagem, Deus acaba se misturando com o próprio culto, Deus acaba se misturando com o próprio outro, né? Então a natureza paradoxal de Deus faz com que Deus se torne o outro, né? Não no sentido de grande outro, mas no sentido de que Deus é o grande outro, né? Não no sentido do grande outro transcendente, mas no sentido moral do outro, né? Tal como o Blanchot acaba estabelecendo. Então isso é muito interessante, porque isso dá para o ceticismo fideísta uma espécie de nova vida, né? É como se nós pudéssemos ler o ceticismo fideísta como
Um dos artifícios pelas quais o ceticismo, no sentido pleno, se eu posso dizer assim, pode ser vivido, né? Então, há também um artifício pelo qual, ainda na dinâmica teológica, o ceticismo pode ser vivido neutralizando a transcendência, né? Um pouco isso que o Blanchot vai na direção. Ele neutraliza a transcendência do ponto de vista metafísico e transforma a transcendência em alguma coisa que se dá apenas no âmbito do outro, né? Esse é o movimento que o Blanchot faz e é muito arguto, né? Então, a transcendência não está no âmbito epistemológico, não está no âmbito teológico, ela não está no âmbito místico. Onde está a transcendência? A transcendência está na relação com o outro, na irredutibilidade do outro a mim, né? Faz sentido para vocês? Isso eu entendi, porque eu reconheço no outro uma perspectiva diferente do mundo. Eu nunca vou ter acesso. Exatamente isso. Eu percebo no outro alguma coisa que eu não consigo esgotar. Esse é o ponto. Então, eu consigo saber qual é a cultura do outro, eu consigo saber onde que ele nasceu, eu consigo saber as preferências dele, eu consigo saber tudo sobre ele. Mas, ainda assim, há nele algo que eu não consigo esgotar. Esse é o ponto. Então, o que isso quer dizer do ponto de vista prático, né? De que ainda que eu saiba tudo sobre ele e que eu esgote todas as maneiras possíveis e inimagináveis, é possível com ele pensar algo que não foi pensado. Percebe? E isso se dá quando eu lido com essa irredutibilidade da outrindade nele. Então, eu não vou ser capaz de pensar com o outro quando eu lido com o fato de que o outro é filho de fulano, cresceu em tal lugar e leu Hegel ou leu Hume. Isso são apenas marcadores de localização do outro no mundo histórico, né? Podem ser, digamos assim, predicados que me façam até mesmo me aproximar dele, mas não são esses predicados que me fazem perceber que será possível pensar com ele. Porque para pensar com ele, eu preciso que ele lide com o outro em mim, ou seja, como alguém que é capaz de não ser reduzido a esses predicados, alguém com quem ele pode pensar coisas que ele não sabe ainda, ou que não foram pensadas ainda, e a mesma coisa eu com relação a ele. Então é como se na relação de pensamento, que é a relação com o outro, precisasse existir uma espécie de cegueira entre as pessoas. Que cegueira é essa? A percepção de que o que interessa mais é aquilo que não foi visto, aquilo que não pode ser visto, né? Então, nesse sentido, uma espécie de transcendência se põe, né? A irredutibilidade do outro. Então, é improvável que eu possa sair por aí pensando com as pessoas. Mas quando a pessoa fala para mim alguma coisa, percebe? Como alternativa à morte, que do ponto de vista material se vê na posição do pedinte. Como assim, alternativa à morte? Eu não entendi. O exemplo que ele deu no capítulo 2 é a ideia do suplicante, né? O suplicante, ele não tem nada, então ele tem que me passar uma conversa.
para dar alguma coisa para ele. Então, o suplicante ou fala ou morre. Ou pensa ou morre, né? Então, muito embora eu não possa exigir isso das pessoas, né? Isso é alguma coisa que se dá numa situação muito dramática, né? Muito trágica. Quando isso se põe, existe uma disposição para o pensamento. Esse é o ponto do Blanchot. Ou seja, quando alguém fala para não morrer, alguém está disposto a pensar. Esse é o ponto. Evidentemente que não é isso que nós vamos buscar quando formos pensar. Mas, no sentido estrito da historinha. Mas é alguma coisa que quem pensa está vivenciando, né? Quem pensa para não morrer. É isso que o Blanchot está dizendo. Quem pensa com a radicalidade tal de que só pensa para não morrer. Porque se não pensasse, a morte seria uma alternativa, né? O suicídio seria uma alternativa. Percebe? E uma vez que se pode pensar, encontra-se uma alternativa à morte, encontra-se uma alternativa ao suicídio. Ou seja, o pensamento é alguma coisa que se dá num certo nível de radicalidade em que eu lido não com as minhas vivências, mas lido com aquilo que é estranho em mim, para mim mesmo, e lido com aquilo que é estranho no outro, para mim, né? Então, evidentemente que essa confluência perfeita de duas pessoas falando para não morrer seja improvável, pelo menos uma parcela disso tem que estar presente para que haja pensamento. Ou seja, o outro do lado e o outro do outro lado, né? Uma vez que o pensamento é um esporte coletivo, é uma atividade coletiva, uma atividade de dupla, né? O pensamento aí a bola do Sísifo? Como? O pensar aí seria como o pedregulho de Sísifo? Você falou de... Num certo sentido, sim. Num certo sentido, sim. Porque no pensamento há uma espécie de inesgotabilidade, né? Não se consegue exaurir aquilo que se pode pensar, né? Então, inclusive numa perspectiva cética, porque você acaba não chegando no caminho. Repetindo o processo, né? Se você não tem o acesso à coisa em si, à verdade, o processo de pensar ele é inesgotável, você faz a despeito do fato de que você sabe que a dúvida vai persistir. E mesmo não havendo dúvida, né? Porque a dúvida ela entra quando se percebe que existem características que impedem o pensamento. Então, por exemplo, se você está muito certo disso, daquilo outro, você não vai pensar porque você já sabe o que você pensa, né? Você já tem um conteúdo, já tem alguma coisa. Então, por que você vai pensar se você já sabe aquilo que você quer, aquilo que você já pensou, né? A dúvida entra para isso. A dúvida é esse processo em que o cético, de certa maneira, diminui as dificuldades que aquele que não está disposto ao pensamento tem para não pensar. Então, a dúvida ela tem um aspecto destrutivo, né? Ela tem um aspecto corrosivo. Ela vai retirando do caminho, retirando do entorno os elementos que impedem o pensamento. Mas uma vez que essa corrosão ela já foi feita, né, e que esses empecilhos já foram feitos, então, por exemplo, a ideia de que eu sei quem eu sou, aplica-se dúvida nisso. A ideia de que eu sei o que o mundo é,
Aplica-se dúvida nisso. A dúvida, a ideia de que eu sei o que é melhor para mim e o que é melhor para o mundo. Eu aplico dúvida nisso também. Todos esses elementos são elementos que não são o pensamento. São dinâmicas, por assim dizer, terapêuticas, aquilo que impede o pensamento, aquilo que atrapalha a atividade do pensamento. É aquilo que, na terminologia do Blanchot, impediria o aparecimento do neutro. Mas a partir do momento em que a dúvida ela não tem muito do que se livrar, né, que o negativo não tem exatamente alguma coisa a qual ela possa demolir, a dúvida deixa de ter um lugar prioritário, né? Ela passa a ter um lugar secundário. E o mais importante não se torna mais duvidar, mas o mais importante se torna falar sobre o que é desconhecido. Esse é o ponto. Falar sobre o que não se sabe. Então, a dúvida é aquilo que impede a fala sobre o que não se sabe. Esse é o ponto. Evidentemente que a fala sobre o que não se sabe não é a fala irresponsável, né? Não é a fala, não é a opinião, né? Não é a superficialidade, né? A fala sobre o que não se sabe, ela também tem pressupostos, ela também tem consistência, ela também tem uma série de percursos a realizar para que ela possa ser feita. Mas a fala sobre o que não se sabe é uma fala que concerne ao que digamos assim, tragicamente relevante. Ou seja, aquilo que se fala sobre para não morrer. Percebe? Então, é claro que essas questões são filosóficas, não precisam ser questões ordinárias. Mas pensando em questões de natureza ordinária, por exemplo, quando nós falamos sobre... pensando no nosso mundo, né? Que é o mundo pandêmico. Quando nós falamos sobre a maneira como nós nos relacionamos com o vírus, o que nós temos que fazer para não perecermos, percebe? Quando nós começamos a falar sobre isso, se nós conseguimos não simplesmente reproduzir aquilo que ouvimos, ou pura e simplesmente falarmos aquilo que já sabemos, nós vamos ser obrigados a pensar, percebe? E o que vai ser pensar nesse caso? Nós tentarmos falar sobre o que nós não sabemos de tal maneira a que isso nos impeça de morrer. Percebe? E nos impeça de morrer de duas maneiras. De uma maneira factual, se você fica doente, você morre, e de uma maneira conceitual, que é preciso ter sentido para viver. Percebe? E o sentido não pode ser trivial, porque não é qualquer sentido que justifica a vida, é preciso um sentido. E o sentido cheio, o signo cheio, consistente, é aquele que é obtido quando há necessidade de falar sobre aquilo. Então, por isso que eu falei do Sísifo, né, que é a metáfora do Camus, sobre a única dúvida, a única pergunta que merece ser feita e tudo mais. Justamente isso, né, sobre por que viver? E no caso, uma busca incessante, uma busca permanente por significado, por motivo, por uma coisa, é o que... E isso é interessante, porque no que diz respeito à irredutibilidade, o Sísifo é um belo exemplo, né, de que é alguma coisa que não se extingue, não se esgota. Mas distingue-se do exemplo do Sísifo porque não é qualquer coisa, né? Pro Blanchot, nesse tipo de ceticismo que ele realiza,
O que é justificável, enquanto alternativa à morte, é o outro, né? Então, não seria falar exatamente sobre o vírus para mim, mas falar sobre o quão estranho é o sentido da morte para o outro, percebe? Então, nesse caso, digamos que a pergunta blanchotiana ela se distinguiria da pergunta do Sísifo no sentido do afunilamento, de que não é qualquer sentido que justifica a vida, não é qualquer sentido no qual o pensamento se dá. O sentido que justifica a vida e o pensamento se dá na interpelação ao outro. Esse é o ponto. Nesse sentido que há uma moralidade nisso, né? Eu tinha entendido que o outro é um subterfúgio para você não ficar preso nas suas certezas e incertezas. O fato que você reconhece no outro a possibilidade de pensamento diferente, uma perspectiva externa a você, que é transcendente. Eu acho que sim, eu acho que ele é um artifício, mas ao mesmo tempo ele também é eu acho que você esgota bem, é um artifício, né? O outro é um artifício, mas ao mesmo tempo ele também é digamos que ele também ele não é um reconhecimento, ele também é uma evidência. Um catalisador? Ele é uma espécie de evidência empírica, né? Ele é um artifício, mas ele também é uma evidência. Porque é um artifício porque funciona. É assim que se pensa. Você não está conseguindo pensar, busque o outro. Você vai conseguir pensar, pelo menos um pouquinho. Então é um artifício. Mas também é uma espécie de evidência. Não, mas é a evidência do algo que está para além, né? que é transcendente. Sim, mas a evidência de que o pensamento está ali. Percebe? Esse é o sentido de evidência. A evidência de que onde está o pensamento? O pensamento não está em mim. O pensamento não está no que eu sei. O pensamento está no outro. No que eu não sei. Esse é o ponto. Então, é um artifício, porque é o modo pelo qual eu vou na direção daquilo que eu não sei. É um artifício, mas também é uma evidência. Porque se eu começo zeteticamente, né, investigativamente, buscar os artefatos que eu conheço, de uma maneira meio literária, né? Eu começo a perguntar para cada coisa que eu conheço se ela é o pensamento, ou se eu começo a prescrutar as coisas que eu conheço, todos os objetos, se eles são o pensamento, todos eles vão me responder animicamente, ou eu vou encontrar respostas que eles não são. Então eu pergunto assim, onde está o pensamento? Eu vou no livro do Hume, eu olho, não, o pensamento não está aqui. E está a filosofia do Hume. Onde está o pensamento? Está nesse peso de papel. Não, é só um peso de papel, não é o pensamento. Quando eu chego ao outro, eu fico na dúvida. Eu penso assim, o pensamento está aqui? Aí vai dizer, o outro vai responder, não, o que há aqui é minha origem, é minha classe social, são as minhas preferências, são as minhas posses. É isso que você encontrou. E aí eu vou dizer, não foi só isso que eu encontrei. Tem tudo isso, mas tem outra coisa. O que é isso estranho que eu estou vendo em você que não se reduz pelos seus predicados ou pelos seus artefatos? E aí, esse é o ponto. Essa é a evidência do pensamento. O pensamento está aí. Esse esforço que eu tenho de tentar perguntar, compreender, interpretar isso que não é meu, isso que é completamente outro,
que faz com que o pensamento aconteça, né? E isso gera artefatos de pensamento, né? Isso cria teorias, isso cria produtos, isso cria cultura, isso cria muita coisa, né? Mas não é nisso que nós não estamos interessados. Nós não estamos interessados no Calma aí. Deu uma travada. Foi você que travou ou fui eu? Não sei. Mas eu só disse isso. Eu só disse que o... Eu só disse que o outro é uma evidência. Eu só disse que a relação com o outro é de que o outro é evidência do lugar do pensamento. Esse é o ponto. Que se pensa. Se pensa... Exatamente, do lugar em que se pensa. Exatamente. Então, se eu quero pensar, onde eu tenho que ir? Eu preciso ir ao outro. Esse é o ponto. Que outro? Qualquer outro. Né? Isso não, o fato de eu pensar com alguém não quer dizer que alguém pense comigo. Né? Também tem isso. Eu acho que tem níveis de pensamento. O Blanchot pensa sempre o ótimo do pensamento, que é o livro primeiro da Conversa Infinita. São duas pessoas absolutamente cansadas e ainda assim dispostas, lidando com a estrangeiridade uma da outra. Né? Isso é o pensamento acontecendo, falando delesianamente, da sua máxima potência. Mas nem sempre o pensamento acontece na sua máxima potência. Às vezes ele acontece numa potência reduzida, né? E aí, quando isso acontece? Acontece quando eu lido com a outrindade da coisa, ou alguém lida com a minha outrindade. Mas não há uma reciprocidade, ou seja, não há duas pessoas pensando, há uma pessoa só. Né? Isso acontece muito. Ou mesmo o pensamento solitário. O pensamento solitário pode ser lidar com o outro em si mesmo. Né? É um pouco o que a escrita filosófica muitas vezes faz. Né? Eu busco o outro em mim. Eu busco o inesgotável em mim. E aí vou encontrando perguntas para as quais eu não tenho resposta. Mas o maior uso de linguagem é consigo mesmo, é pensando, né? Pensando consigo. Esse é o ponto. Conversa. Esse é o ponto. O que é conversar consigo? Né? Blanchot diria, conversar consigo é conversar com o outro. Conversar com um estrangeiro, conversar com o pedinte em você. Né? Alguém em você, que é o outro, que, para não morrer, precisa falar. E aí te obriga a pensar. Né? E aí o Blanchot também pensa alguns lugares na vida em que nós somos meio que levados a essa posição de outrindade, somos meio que obrigados a pensar. E aí nós vamos ver isso no texto mais para frente. Eu já fui adiantando um pouco, né, curiosamente, e já vi um pouco aonde que ele vai. Né? Foi... Deixa eu te... Só uma, sei lá, uma reflexão aqui que veio. Eu não sei se, sei lá, eu que acordei meio platônica hoje, mas assim, eu também vi muito a figura do Platão, assim, nesse segundo capítulo. Porque eu fiquei lembrando no banquete, tem na hora do discurso da Diotima, ela fala que o Eros, ele é um suplicante, ele fala, mendigo, eu não lembro exatamente qual a palavra, mas era isso que ele estava querendo dizer. E aí eu fiquei pensando aqui se o pensamento no Platão, ele tem ele é um daimon, né, assim, como ele é essencialmente erótico no sentido dessa coisa de que ele... Ai, como é que era que ele fala que o Eros ele não tem casa, ele é um mendigo que bate nas portas e... Enfim, e em determinado momento fica bem claro que o que o Platão está querendo dizer é sobre o Sócrates mesmo, assim, e sobre
o Estatuto do Filósofo naquele contexto ali. Eu não sei, eu fiquei assim, caraca, tipo, no capítulo anterior, eu senti uma proximidade muito grande com o Crátilo, assim, porque o Crátilo é justamente essa discussão sobre a relação entre os nomes e as coisas. E aí, nesse capítulo, eu senti uma presença muito forte do banquete, desse daimon erótico da filosofia e tal. E aí, eu não sei, aí eu queria saber se você concorda, o que você acha disso, se você discorda. Eu Foi não uma sei viagem. exatamente. Eu não sei exatamente qual é a proporção factual do Blanchot tá dialogando especificamente com Platão nesses capítulos, né? Mas o que eu posso dizer é de que, de maneira geral, esse primeiro Sócrates, né? Esse primeiro movimento platônico de busca pelo pensamento é exatamente o que Blanchot quer, que é essa dinâmica daimônica, erótica, em que é preciso buscar é preciso buscar algo fora, né? Mesmo buscando dentro, é fora. Existe alguma coisa sempre fora. Inclusive o Blanchot, Eu fiquei lendo. Não, fala, desculpa. Blanchot que cria essa figura do pensamento do dehors, pensamento se dá do lado de fora. Isso é uma dinâmica central do início do pensamento, na maneira como Platão compreende. E isso é alguma coisa que Blanchot busca, né? Com certeza. Você ia dizer alguma coisa? Não, eu ia falar que eu também me lembrou na apologia ao Sócrates, no momento que o Sócrates fala do daimon dele, que o daimon dele é uma voz que fica falando com ele, e seria justamente esse estrangeiro, assim, é uma voz que fala com ele que é, de certa forma, irresistível. Ele fala, eu não consigo resistir ao meu daimon. Quando ele fala comigo, eu vou lá e tenho que falar o que ele tá falando e tal. Claro que tem uma dose enorme de ironia, assim, nessa posição do Sócrates, né? Mas não sei, me lembrou muito, assim, me pareceu assim que são textos que dá para você ler eles juntos e fazer Mas não eu uma acho que síntese, mas uma relação, né? Uma mas afinidade. eu acho que esse movimento inicial do Sócrates, que é o despertar para o pensamento e o despertar dos outros para o pensamento, para mim, é isso que Blanchot busca, né? Ele se distancia de Platão no desenvolvimento da ideia, né? O que significa o pensamento, uma vez que essa atividade se dá e ela se desenvolve, o que se desenvolveu propriamente, isso Platão e Blanchot se distanciam, né? Porque Platão tem respostas mais específicas, cada hora em um lugar, cada hora de uma forma diferente, mas ele tem respostas mais específicas sobre o que é o conteúdo do pensamento, né? Ele responde uma dinâmica do Sócrates cético, o Blanchot se aproxima dela, que é, primeiro, a dinâmica negativa de eroticamente destruir a pretensão de verdade, né? A ideia de que, uma vez que a pretensão de verdade ela é destruída, ela é desmantelada, é possível um tipo de amizade, um tipo de filia em que alguma coisa começa a acontecer, em que um novo eros começa a acontecer
isso é alguma coisa que o Blanchot também vai na direção, e de que isso que começa a acontecer é o pensamento, também é o que Blanchot busca. O que Blanchot não vai é para a definição de pensamento. Né? Pensamento, então, percebe? Nesse momento, o Blanchot e Platão se distanciam. Por isso eu digo que a falta de conclusão nos diálogos aporéticos é alguma coisa com a qual o Blanchot se relaciona. Então, o Crátylo, o Protágoras, o Sofista, são diálogos com os quais a interrupção é alguma coisa com a qual Blanchot se identifica e busca. Né? E o movimento inicial de se livrar do dogma para se aproximar eroticamente do outro, para que a partir disso se possa lidar com o que é exterior, que isso gera o pensamento, isso é alguma coisa que Blanchot encontra no Platão, e isso eles estão muito próximos, né? Eles estão juntos. Né? Então, eu diria que a diferença uma vez que o pensamento começa a acontecer, para Blanchot, dizer o que o pensamento é a morte do pensamento. Então é por isso que o Blanchot não reconhece que se possa pensar dialeticamente. O pensamento envolve que a dialética se interrompa. A dialética ela faz coisas, ela move coisas, a dialética destrói coisas, mas a dialética não pensa. A ideia de que a dialética ela nos coloca diante da essência do pensamento, que de certa maneira, em alguns diálogos, né, o que Platão busca, é alguma coisa da qual Blanchot se afasta. Né? Mas essas imagens platônicas do daimon como nosso outro, né, como alguém que sopra questões do nosso ouvido, que não somos nós, isso é uma imagem que o Blanchot faz todo sentido. Até onde eu tenho percebido no pensamento do Blanchot, faz todo sentido. Né? Não sei se esclareceu alguma coisa. Não esclareceu, mas deu coisas... Dá para pensar bastante, né, sobre essa questão, assim, não sei. Eu sinto que eu sempre acabo retornando ao Platão, assim, de uma forma ou de outra. Não porque o Platão é o pai da filosofia, nem nada assim, mas justamente por causa desses elementos meio aporéticos, meio não, né, bastante aporéticos nos textos dele. Tem um Platão cético, né? E esse Platão cético é um Platão que o Blanchot se identifica. Mas o Platão que tem respostas sobre as ideias, o Platão das alegorias, querendo dizer exatamente querendo estabelecer um campo semântico específico, esse é um Platão que o Blanchot se afasta um pouco. O Platão doutrinador, assim. Exatamente. O Platão em que a dialética permitiu a inteligibilidade da verdade, é o Platão no qual ele se afasta. Mas o Platão em que o pensamento é uma atividade comum, em que a relação se dá pelo exterior, né? E pelo exterior entenda-se aquilo que é alteridade, né? Isso é o Blanchot completamente. E, ao mesmo tempo, também aí nesse sentido, você vai perceber um Platão forte no pensamento francês da segunda metade do século XX. Porque isso também é o Deleuze. Isso também é o Derrida. Sabe? Esse trecho me lembrou muito o Derrida, esses capítulos, esses últimos, nossa. Até o jeito de escrever é parecido. O Derrida o Derrida tem uma dívida com o Blanchot muito grande, e o Derrida é muito blanchotiano, né? Parte do meu interesse no Blanchot é um pouco desvendar um certo lugar em que
em que autores muito diferentes se encontram no pensamento francês da segunda metade do século XX. Então, o Blanchot é uma espécie de figura oculta, não acadêmica, em que as pessoas vão, descobrem coisas e desenvolvem, sabe? E aí, por vezes, perdem até mesmo o aspecto mais cético do pensamento dele, porque elas desenvolvem de tal maneira e com tal convicção em que se torna quase que doutrinário, né? Sim. Mas, no que diz respeito ao Platão, eu diria que esse Platão cético, que é o Platão dos encontros e do pensamento que se faz com o outro, essa convergência que você vê entre o Blanchot e o Platão, para mim, é muito esclarecedora. Interessante. Eu acho que a gente pode deixar, então, o capítulo 3 para depois. A gente conversou sobre outras coisas. Verena? Ah, deixa eu falar sobre o texto lá. Eu não consegui anexar aqui no chat, que eu acho que só dá para fazer no Zoom. Aí aqui, pelo menos eu não achei. Mas eu vou mandar pro e-mail, pro César, e aí você encaminha, né? Tá, eu mando para todo mundo. Beleza. Você só tem esse volume 2, né? Foi o único que eu achei na internet. Não, tá ótimo. É isso que a gente vai ler agora. Foi excelente. O seu encontro foi... Esse livro não tem nem para comprar, né? Você vai comprar caro na estante virtual. Melhor notícia do ano até agora. Vacina, né? Vacina foi legal, mas mais concreta essa notícia do que a vacina. Muito bom. Então tá, semana que vem a gente se encontra. Vamos marcar uma leitura, então. Capítulo 3 e 4, vocês leem? O 3 é o sobre Pascal e o 4 sobre Simone Weil. Aí o 5 já muda um pouco o assunto. 4 e 5 pode ser? Não, 3 e 4 pode ser? Beleza.